Gabigol de azul no Cruzeiro? Será? Alô, nação! Conexão Prof na área. Bem-vindos ao canal Connect Fla, universo rubro-negro do meu, do seu, do nosso Mengão. Será que o Gabi vai trocar o Rio de Janeiro por Belo Horizonte? O Ninho do Urubu pela Toca da Raposa? Será que Gabriel Barbosa encerrará o seu ciclo de 6 temporadas jogando no mais querido para jogar no cabuloso Belo Horizontino? Bom, as notícias que correm aí com muita força na internet, e vocês devem estar acompanhando, veiculadas por agentes da mídia desportiva, da mídia futebolística, formal e informal brasileira, noticiada por muitos influencers no YouTube, no Instagram, no X, nas redes sociais, é de que o presidente, o líder da SAF cruzeirense, nessa nova gestão que comprou a SAF do Ronaldo, fez um contato pessoal com o presidente Rodolfo Landim, sinalizando de modo formal a intenção de iniciar um diálogo concreto para avaliar a possibilidade de compra do Gabigol, que no final do ano, caso não haja renovação, encerrará o seu contrato e ficará livre para sair do Flamengo para jogar em qualquer clube sem qualquer custo. Eu, particularmente, não acredito que o Flamengo, pelo menos agora, nessa janela de meio de ano, venda o Gabigol para o Cruzeiro. Muito se fala que por conta da frustração do Cruzeiro de não ter conseguido sacramentar a operação contratando o Dudu, ídolo palmeirense, o Cruzeiro tentaria, após contratar o Cássio, ídolo corintiano, trazer o Gabigol, ídolo, pelo menos para grande parte da torcida, ídolo do Flamengo. Será que o Gabi vai vestir azul ainda esse ano? Será que o Gabi vai vestir azul ano que vem? Eu, particularmente, não acredito. Eu acho, que o Gabriel vai continuar vestindo o manto sagrado, pelo menos levando-se em consideração a vontade do atleta. É preciso saber qual é a vontade do Flamengo, qual é a vontade da diretoria do clube, qual é a vontade do treinador Tite e da sua comissão. O que eles querem para o futuro do Gabriel, no Flamengo ou em qualquer outro lugar e não no mais querido. Bem, a gente tem algumas informações fortes, certas, de pessoas ligadas ao atleta, que nos confessam que o atleta tem interesse em continuar no Flamengo, no Rio de Janeiro, com o ambiente de trabalho, a vida e a rotina que ele tem aqui na cidade maravilhosa. É bem verdade que Belo Horizonte também é uma cidade boa para se morar, tão perto de São Paulo e Santos como o Rio de Janeiro, dificuldade zero para locomoção rápida e curto deslocamento. Mas Gabigol tem uma história, tem uma ambientalização, tem uma identidade com o Clube de Regatas do Flamengo, com o seu dia a dia, a sua rotina na cidade do Rio de Janeiro. Será que realmente o Gabigol quer sair do Flamengo? A gente sabe que a vontade do atleta é decisiva. Não precisa citar muito para deixar claro isso. Basta remeter ao episódio dos últimos dias, envolvendo o Dudu, que após um acordo selado entre Palmeiras e Cruzeiro, o jogador melou o acordo, que era da vontade dos dois clubes, o Cruzeiro e o Palmeiras, dois gigantes dos estados de Minas Gerais e São Paulo. A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, deixou claro que queria vender. O responsável pelas contratações no Cruzeiro, o Alexandre Matos, deixou claro que não só queria contratar, como acertou com o Dudu. E o Dudu, por alguma razão, que não se sabe exatamente qual, voltou atrás e não cumpriu com a palavra que, ao que se deixou claro, já teria sido apregoada, afirmada, tanto com o Palmeiras como com o Cruzeiro. E o Dudu, pela sua vontade particular, melou a negociação. Se o Gabigol não quiser sair do Flamengo antes do contrato acabar, ele não vai ser contratado por clube nenhum. Então a pergunta é, o Cruzeiro, de fato, pode sim estar querendo investir para levar o atleta. Mas será que o atleta quer trocar o Rio de Janeiro por Minas Gerais, o Rio Capital por Belo Horizonte, o Flamengo pelo Cruzeiro? A informação que eu tenho é que não. A vontade do Gabigol é cumprir o contrato até o final do ano. O Gabigol conta com a absolvição lá no recurso, no processo na Corte Antidopagem, no CAIS, na Corte Superior Arbitral lá na Suíça,
e acredita que, conseguindo performar bem nos jogos em que venha a entrar nesse segundo semestre, nos mata-matas de Copa do Brasil e Libertadores, especialmente, se o Flamengo for avançando no Campeonato Brasileiro, o Gabi acredita que pode dar a volta por cima no próprio Flamengo e convencer, primeiramente, o Tite e a sua comissão, que pode ser útil para o projeto desportivo que o Tite vem conduzindo, por sinal, bem, no clube. E dessa maneira, convencer a diretoria que vale a pena seguir pagando um salário alto para manter o jogador no quadro de atletas do clube. Ah, prof, mas a diretoria tem que aprender com o discurso da Leila. A Leila falou que já está encerrando o ciclo com o Dudu. Na verdade, a Leila não quer mais pagar mais de 2 milhões por mês pelo Dudu, 24 milhões por ano. O Gabigol é a mesma coisa. Calma, para a gente não ser apressado nessa análise comparativa. O Gabigol tem 27 anos, o Dudu 32, tem uma meia década a mais de futebol aí de diferença. O Dudu vem de uma cirurgia grave, lesão de joelho, ninguém sabe como o Dudu vai performar após uma cirurgia gravíssima que, para outros atletas, foi definitiva para encerrar a carreira ou fazer com que os atletas não tivessem mais o mesmo rendimento. Vejam a dificuldade que o Bruno Henrique, ídolo da nação rubro-negra, vem tendo para conseguir restabelecer uma sequência com continuidade, jogando futebol em bom nível, com regularidade, após ter voltado da cirurgia. Não é fácil. Não dá para comparar a situação do Gabigol, que vem de uma fase técnica de 1 ano e meio para cá, com o Dudu. Eu, particularmente, tenho informações que tanto a atual diretoria do Flamengo como alguns dos candidatos que disputarão a eleição e podem vir a serem presidente no ano que vem, não tem, nesse momento, intenção de ver o Gabigol no projeto para a partir de 2025. Mas a gente sabe que o futebol muda da noite para o dia. Se o Gabriel voltar a ter oportunidades de entrar no time do Tite, ora, um jogo ou outro, substituindo o Pedro, quando o Pedro eventualmente, que é o titular absoluto hoje, vier a ser poupado ou estiver suspenso, ou o Gabigol, como vem entrando nos jogos que entrou ultimamente, entrar no segundo tempo e mostrar que pode ser útil com mobilidade, com utilidade tática, fazendo gols como fez no final do jogo contra o Vasco, fez contra o Atlético Paranaense, infelizmente, para a nação, para o Flamengo e para o atleta, o gol foi anulado, para mim, inclusive, de maneira indevida, porque entendo que, apesar da controvérsia e respeitando opiniões em contrário, entendo que o gol foi legítimo do Gabriel. O Gabriel acredita, o staff pessoal do jogador tem motivado o Gabriel para manter o foco e ele está conseguindo ter o que não teve no último ano, segundo a maior parte da torcida, foco. A principal crítica da torcida com o Gabigol no ano passado foi falta de foco, estava pensando em outras coisas, menos na carreira. Dessa maneira, o Gabriel entende que mantendo foco, treinando duro, emagrecendo como ele está, o Gabigol perdeu peso, aquela carinha rechonchuda do ano passado já está visivelmente afinada. Aquele corpinho que estava rechonchudo no ano passado está voltando a ser de um atleta com tanquinho, né? Lá ele. E o Gabigol volta a demonstrar comprometimento e foco. Tem treinado forte, ganhou novamente a confiança do Tite para ser colocado em campo no segundo tempo nos jogos, rendendo um atleta do nível do Pedro. Para você substituir o Pedro, você tem que confiar que o jogador que vai entrar na função do Pedro tem que ser um jogador que está à altura. Então o atleta entende que pode merecer conquistar, pela sua performance em campo e bom comportamento fora, uma renovação de contrato por mais 2, mais 3 anos com o clube. A diretoria não crava nada. O Braz, o Spindel, responsáveis ali pelo futebol, o Landim, muito escorregadios no assunto. Vamos deixar isso para mais para frente. A diretoria tem um álibi, o julgamento do recurso na Corte Suíça. Enquanto não vier esse julgamento, como é que vai se fazer uma renovação de contrato? Para pagar uma grana altíssima por um atleta que de repente vai ficar até abril do ano que vem sem jogar, não é mesmo? A diretoria, penso eu, vai empurrar essa situação, primeiramente, até o julgamento do recurso. Acredita-se, inclusive, nos bastidores do clube, e eu particularmente também acredito muito nisso, que o Gabigol será absolvido no recurso. Haverá uma reforma da decisão de mérito final do recurso na Corte Suíça, da decisão proferida no Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem no Brasil, por vários motivos que a gente já explicou em outros vídeos aqui no canal, e eu tenho certeza que vocês assistiram. E a diretoria esperará. E até lá a diretoria vai dizer, vamos ver como é que o Gabriel vai performar dentro de campo, quando jogar, e fora de campo. Se ele realmente vai manter a postura que vem tendo, desde que voltou a ser reintegrado ao grupo
E em especial depois da pancada que tomou coletiva por conta do episódio envolvendo a camisa do Corinthians. Todo mundo lembra, e muita gente ainda não esqueceu nem curou a mágoa no coração. Então a diretoria vai levar essa conversa em banho-maria para saber se vai ou não vai renovar com o Gabigol. A proposta do Cruzeiro deve sim chegar. A gente acredita que o Cruzeiro, diferentemente do que fez o Corinthians no começo do ano, que mais falou do que agiu, a gente acredita que o Cruzeiro vai chegar com a proposta concreta nos próximos dias, entregando na mesa do presidente Rodolfo Landim a proposta. E acredito que o valor proposto não seja nada pequeno, irrisório. O Gabriel é um ativo do clube. Mesmo podendo sair de graça na janela de fim de ano para o início de 2025, o Gabigol é um ativo do clube. O Gabigol está fisicamente se recuperando, está começando a voltar a jogar, performar, meteu gol no Vasco, meteu gol no Atlético Paranaense, repito, não foi validado o gol, e quem sabe o Gabigol volta a jogar em bom nível. Se voltar a jogar em bom nível, é um baita atacante. Será que o Flamengo vai querer abrir mão de um ídolo histórico do clube, um jogador que, apesar de todas as polêmicas do pacote Gabigol e do um ano e meio ruins de 2023, esse primeiro semestre de 2024, será que o Flamengo vai abrir mão de graça, deixar sair de graça um atleta que custou quase 100 milhões de reais aos cofres do clube? Tudo bem, ele já se pagou com o resultado desportivo das 4 primeiras temporadas, concordo se você pensou nisso, mas será que você vai abrir mão de um atleta de 27 anos, que ainda tem vida longa no futebol, que está sinalizando uma vontade sincera de se recuperar e dar a volta por cima na carreira, ídolo do clube, com a história que tem? Será que o Flamengo vai assistir o que já aconteceu com clubes rivais, quando viram ídolos que vestiram a sua camisa jogarem muito no rival? A gente tem vários exemplos, Fred no Cruzeiro e no Atlético Mineiro, Romário no Flamengo e no Vasco, Luizão, Corinthians, Palmeiras, Miller, São Paulo, Palmeiras. Será que realmente o Flamengo vai bancar abrir mão do Gabigol? Ora, vendendo para o Cruzeiro para fazer um dinheirinho, ora deixando o Gabigol sair de graça no final do ano? Ou o Flamengo vai renovar com o Gabigol para, renovando, apostar na recuperação do atleta e aí sim, se for para vender, vende por um valor alto, já que o atleta com o contrato renovado já não mais fica no risco de ser vendido, de sair de graça ao final do contrato. Eu, particularmente, tenho 2 convicções. O Cruzeiro vai chegar junto com a proposta concreta e de um valor que eu acho vai ser um valor bem sedutor, e acho que o Flamengo não vai aceitar a proposta agora, vai embarrigar, como se costuma usar no linguajar futebolístico, vai embarrigar essa conversa para o final do ano, e acho que o Gabi fecha a temporada 2024 no Flamengo. Para 2025, só Deus sabe. E você? Comenta aqui abaixo, deixa o seu comentário que eu quero ler. Você acha que o Gabigol deve continuar no Flamengo, ou ele, Gabigol, deve buscar novos ares? Também expressão muito comum no mundo boleiro, muito falada no episódio do Dudu. Dudu queria novos ares. Você acha que o Gabigol deve, para ele, se a poder de decidir for dele, escolher ficar no Flamengo, ciente que é reserva do Pedro, e ter a paciência e a resiliência que o Pedro teve em 3 temporadas como reserva do Gabigol? Ou o Gabigol deve buscar um outro clube, por exemplo, o Cruzeiro, que está se organizando, dinheiro está entrando, gestão organizada com uma boa estrutura, com a nova, né, gestão que a SAF Cruzeirense está implementando com os novos donos? Será que o Gabi deve escolher ficar no Flamengo ou sair? E o Flamengo? Deve renovar com o Gabi? Deve deixar o Gabi sair de graça? Deve tentar vender para fazer alguma graninha agora, na janela de meio do ano? Qual a sua opinião? Deixa o seu comentário aqui abaixo para mim. Eu acho que até dezembro, Gabigol vai vestir vermelho e preto e não sai do Rio de Janeiro. Para 2025, só Deus sabe. E você? Qual a sua opinião?